O mundo foi enganado, senhoras e senhores. O mundo foi enganado e milhões de pessoas no mundo morreram por causa desse engano, por causa desse crime que foi cometido contra a humanidade. Na verdade, pode-se dizer que foi um crime contra a humanidade. Anthony Fauci, o doutor Anthony Fauci, o cara de rato, enganou não só a, os americanos, como também em parceria com Tedros Adhanom, da OMS, enganou o mundo, porque ele se tornou uma autoridade no assunto Covid, na época da pandemia. Suas instruções eram levadas a ferro e fogo e foram obedecidas de maneira rigorosa, espartana, até cruel, por parte de governos e endossada pela mídia, pela grande mídia, não só dos Estados Unidos, mas do resto do mundo, na Europa, aqui na América do Sul, América Central, mais especificamente aqui no Brasil, a grande mídia adotou as instruções do Dr. Fauci como leis, como regras pétreas da época da Covid. E muita gente padeceu por causa disso. O que o Dr. Fauci pregava, em resumo? O isolamento, o lockdown. E pregava também a necessidade de as pessoas inocularem aquilo que chamavam de vacina, que não era, nunca foi vacina, era uma mistura química que chamavam de vacina, que não tinha nenhuma comprovação ainda científica para ser denominado vacina, estava em experimento, era um experimento científico, mas ainda não era vacina. Isso era falado, mas quem falava isso era chamado de negacionista, né? Era combatido, era cancelado, era perseguido, inclusive. E uma outra situação que o Dr. Fauci ele também pregou muito foi contra o tratamento com ivermectina e com hidroxicloroquina. Esses nomes se tornaram uma verdadeira blasfêmia no mundo. Quem usasse esses nomes, eu conheço médicos que foram silenciados porque estavam recomendando o tratamento para a Covid, prevenção da Covid com ivermectina e o tratamento da Covid com hidroxicloroquina. Aqui no Brasil foi horrível. Quem se lembra disso sabe como foi. Foi horrível. Né? O presidente da época, o presidente Jair Bolsonaro, foi chamado, até hoje ele é chamado de genocida. Tá? Por quê? Porque ele, sabendo da verdade, ele pregava que as pessoas tinham a liberdade para tomar, se quisessem tomar, não estava impedindo ninguém de tomar aquele lixo químico, mas é, era um entusiasta do tratamento preventivo com ivermectina e também o tratamento, no caso de quem estava com o vírus, tratar com a hidroxicloroquina. Eu particularmente, eu me tratei com ivermectina, eu não tive Covid, não contraí o vírus. Gente da minha família teve e eu não tive, mas mesmo assim, nós nos tratamos com esse protocolo, o protocolo bom, o protocolo positivo, tá? E esse protocolo foi seguido aqui por dezenas de famílias aqui na minha cidade e em outros lugares do Brasil. E nenhum desses que se trataram com esse protocolo de ivermectina, hidroxicloroquina, nenhum perdeu a vida. Graças a Deus, nenhum perdeu a vida. Muito bem, Dr. Fauci agora foi levado ao Congresso dos Estados Unidos e lá passou vergonha e teve que por 111 vezes, atenção, 111 vezes esse esse charlatão da ciência, esse pseudocientista, porque muito embora tenha formação, mas no caso específico da Covid é pseudocientífico, cientista, ele preferiu invocar a quinta emenda dos Estados Unidos para ficar calado, para não responder às perguntas que o confrontavam, que o desmascaravam. Foi desmascarado, foi confrontado, foi desmentido, mas ele já havia confessado que usou argumentos não científicos.
Eu tenho, inclusive, aqui uma das suas declarações, tá? Uma das declarações do Dr. Fauci, ele dizia simplesmente que a, as, as, as soluções iam aparecendo e ele ia falando, mesmo que não fossem comprovadamente científicas, ele ia orientando as pessoas. Isso é muito grave, isso é muito grave, tá? Eu tenho aqui também um vídeo, ele sendo desmascarado no Congresso dos Estados Unidos, e aí invocando a quinta emenda para não falar, para não se comprometer, para não se incriminar. Mas temos hoje já provas suficientes, né? Já há provas suficientes de que ele enganou não só os cidadãos americanos, como enganou o mundo, porque a palavra dele tinha repercussão mundial para muitos governos, para a maioria dos governos no mundo. E o Tedros Adhanom, que era o outro, outro charlatão, é, sem crédito nenhum, ele também usava esses argumentos do Dr. Fauci para impor medidas tirânicas, né? Medidas tiranas nos países do mundo inteiro. Eu tenho aqui, olha, ao ser questionado sobre as regras de distanciamento social, Anthony Fauci, o popstar da Covid, respondeu. Olha a resposta dele. A regra meio que surgiu e que não havia ciência por trás disso. Eu lembro aqui os sanitaristas brasileiros que sofreram muito, diziam aqui, falavam sobre o efeito manada, tal, que não precisava parar as aulas, não precisava parar, como parou 2 anos aqui, pararam as escolas, tudo, ensino, né? Universidade fechou, os sanitaristas brasileiros, cientistas abalizados, diziam que não precisava, não era necessário, mas eram tidos como negacionistas, eram ridicularizados pela imprensa, pelos idiotas de plantão que viviam falando vacina, 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 né? E lockdown, fica em casa, né? Lembra do fica em casa? Pois é, era tudo mentira, era tudo mentira. Dr. Fauci não tinha base científica para decretar lockdown. Dr. Fauci não tinha base científica para dizer que ivermectina não era preventivo. E agora existem relatórios calhamaço de relatório apresentado para ele com pesquisas com comprovação científica de que a ivermectina conseguia impedir a, a, a Covid, né, o exercício do vírus na pessoa em pelo menos 70%, de 60% a 70%. Olha só. Né? E também sobre a hidroxicloroquina, a mesma coisa. O Dr. Fauci se calou, porque não tinha o que dizer mesmo, não tinha como contestar, porque as provas estavam ali diante dele, e invocou a quinta emenda durante 111 vezes para ficar calado e não se incriminar. Vergonha, vergonha para quem, se é que alguém, se é que vai ter essa vergonha, vergonha para a imprensa brasileira que vivia usando esse mantra nojento e demoníaco, mortal do fique em casa, né? Porque matou muita gente, o fique em casa matou muita gente, tá? E agora nós já sabemos, eu sempre tive essa convicção, tá? Sempre tive essa convicção porque segui orientações de sanitaristas, né, que não estavam alimentados por ideologia, porque pesou muito a questão ideológica. Então, os sanitaristas sem ideologia diziam não precisa lockdown, o efeito manada vai acontecer, o vírus vai perder a sua força. Lógico, haveria morte? Sim, haveria morte, como toda pandemia, não precisa nem ser pandemia, né? Epidemias causam morte, evidentemente, mas não seria tanta morte. E tá aí agora, né? No Congresso dos Estados Unidos, Dr. Fauci desmascarado, sendo chamado ali
diante das provas concretas, robustas, científicas, agora sim, científicas, chamado de enganador, charlatão, um 171 da ciência, né? Um pseudo-cientista da pandemia. Ganhou muito dinheiro, ganhou fama, se projetou mundialmente, mas esse seu desserviço à humanidade causou muitas mortes e muita gente sofreu em função, sofreu emocionalmente, muita gente sofreu, né, uma pichação, né, sofreu a crítica social, né, linchamento moral, muitos sofreram linchamento moral, o presidente Bolsonaro sofreu linchamento moral, né? Todos nós, eu fui chamado de negacionista, porque me pronunciei em alguns momentos, fui chamado de negacionista e está aí, ó, né? Os negacionistas tinham razão, tá? Dr. Fauci é um vigarista, um pseudocientista da pandemia. Não estou aqui jogando do outro lado. Pseudocientista da pandemia. Trabalhou para a indústria da vacina, do lixo químico que foi inoculado nas pessoas, sem necessidade, tá? E foi contra os remédios que verdadeiramente poderiam combater, prevenir ou combater o vírus da Covid-19. Que loucura, né? Muito triste isso, muito triste. Mas tá aí, graças a Deus a verdade vem, né? A verdade é como aquela lava de vulcão, né? Tá ali, o vulcão tá fumaçando, passa tempo, passa anos, mas uma hora o vulcão entra em erupção, tá? E a verdade traz também consequências. Os estragos são grandes quando a verdade vem à tona. Maravilha. Tem uma segunda coisa que eu quero, um segundo ato desse vídeo aqui que eu estou passando para vocês, que é uma notícia que me vem de Manaus, do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Supremo Concílio tomou uma decisão, e essa decisão é muito importante para todos nós, né? Para as igrejas brasileiras prestarem atenção nisso, tá, gente? Vamos prestar atenção para o que aconteceu com as igrejas brasileiras, tá? Tá? As igrejas brasileiras precisam ficar atentas para isso. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil tomou uma decisão: repudiar a ideologia marxista. Olha só, repudiar a ideologia marxista na igreja. E também desaconselhar todo membro a se engajar com essa ideologia. E mais, proibir mesmo, banir, repudiar todo e qualquer ensinamento dentro da igreja que tenha algum comprometimento com a ideologia marxista. A Igreja Presbiteriana do Brasil sai na frente, e eu parabenizo aqui, louvo a Deus pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tomou essa decisão de repudiar, tá? De resistir de maneira firme, tá? De maneira formal, através do seu Supremo Concílio, tá? Essa ideologia diabólica que tem destruído, que tem causado terríveis males na igreja brasileira, na igreja cristã, na igreja evangélica brasileira. Tá? Infelizmente, o marxismo ele está na mente de muitos. O espírito de Marx, de Karl Marx, possuiu muitas mentes já há algum tempo. Alguns pastores, alguns não, muitos pastores hoje são marxistas convictos, engajados, são divulgadores, são pregadores das ideias marxistas, tá? Quando eu falo marxismo, eu estou falando de cultura woke, de progressismo, de esquerdismo, de toda essa gororoba ideológica que está
corrompendo mentes, sabotando a igreja de Cristo Jesus. E eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas aproveitando a deixa, aproveitando o momento, eu quero aqui apresentar este livro que acabei de publicar. Esse livro não será vendido, é um livro que vai ser enviado e distribuído para líderes, para formadores de opinião, para pessoas que estejam interessadas, leitores engajados na causa de combater essa ideologia nefasta, diabólica, satânica, tá? Que está invadindo a igreja. Tá? Não são só os jovens do ensino médio e da universidade. Infelizmente, teólogos, pastores, líderes estão pregando, estão ensinando um falso evangelho na igreja, sabotando. O marxismo sabota o verdadeiro, puro discipulado. O discipulado fica sabotado. Por quê? Porque aí entram as ideias, entra a ideologia. E quando a teologia dá lugar à ideologia, o resultado é apostasia. Tá? Quando a teologia dá lugar à ideologia, o resultado é apostasia. Muitos dentro da igreja nem sabem o que é o marxismo, mas estão influenciados. Tá? Nem sabem, não sabem nem explicar o que é. Não sabe diferença entre progressismo e esquerdismo, não sabe o que é cultura woke, não tem ideia. Mas, na prática, estão pregando, estão ensinando, estão concordando, estão aplaudindo, tá? Estão passando pano para comportamentos, para ideias, para argumentos dessa ideologia diabólica. E parabéns para a Igreja Presbiteriana do Brasil, que em seu Supremo Concílio, realizado agora no final do mês de julho, está realizando, não sei se já terminou, no mês de julho agora, determinou abolir, resistir, não aceitar a ideologia marxista dentro da Igreja Presbiteriana, no meio de seus membros ou em qualquer ação da igreja, qualquer tipo de ensino dentro da igreja. Parabéns! E que isso sirva de exemplo para as demais igrejas evangélicas. Isso não é uma questão política, gente. Pelo amor de Deus, você não mexa com... Não é questão política, é uma questão ideológica, tá? A política está contaminada com a ideologia? Tá, mas não é uma questão política que a gente está tratando. Não estou falando aqui de partido político, não estou aqui fulanizando. Estou aqui dizendo o seguinte: a igreja precisa resistir, a igreja precisa enfrentar essa questão. Porque assim como em outros tempos da história, a igreja enfrentou iluminismo, a igreja enfrentou gnosticismo lá atrás, a igreja enfrentou as terríveis heresias, arianismo, a igreja enfrentou, né, todos aqueles movimentos hereges históricos, tá certo? Assim hoje nós estamos enfrentando. O marxismo está sim, está na sala de aula de escolas teológicas. O marxismo está sim no púlpito de muitas igrejas. O marxismo está sim na cabeça das pessoas, sabe, na opinião delas. Está sim. Digo de novo, a maioria não tem ideia, a maioria não tem consciência de que é marxista, mas repete, sabe? Repete as ideias, concorda com toda a porcaria, com todo o lixo cultural, tá certo? E ainda quer fazer ponta com a igreja, ainda quer fazer, vamos dizer assim, um ajuste, uma contextualização com o evangelho. Aí que fica pior ainda, né? Mas é isso, gente. Parabéns para a Igreja Presbiteriana e que outras denominações peguem esse exemplo e também tomem essa decisão em seus concílios, em suas assembleias gerais, em seus eventos de liderança. Um abraço para todos, fiquem com Deus, paz do Senhor.